Gênesis capítulo 18. E o Senhor apareceu a ele nas barras de Manre, e ele sentou-se à porta da tenda no calor do dia. E elevou seus olhos e olhou, e eis que 3 homens estavam em pé com ele. E quando ele os viu, ele correu da porta da tenda para encontrá-los, e se curvou em direção à terra. E disse: Meu senhor, se agora eu encontrei favor aos teus olhos, suplico que não passe de teu servo. Pegue um pouco de água, peço-vos, e lave os seus pés e descanse debaixo da árvore. E trarei um bocado de pão, e confortai os nossos corações. Depois disso, passareis adiante, pois para isto vieste a vosso servo. E eles disseram: Faze como disseste. E Abraão se apressou para dentro da tenda até Sara, e disse: Prepara depressa 3 medidas de farinha fina, amasse-a e faça bolos sob a lareira. E Abraão correu para o rebanho, e trouxe um novilho tenro e bom, e o deu a um jovem, e ele se apressou em prepará-lo. E ele pegou manteiga, e leite, e o novilho que havia preparado, e o colocou diante deles. E ele ficou em pé junto deles debaixo da árvore, e eles comeram. E eles lhe disseram: Onde está Sara, sua esposa? E ele disse: Eis que está na tenda. E ele disse: Eu certamente retornarei a ti de acordo com o tempo da vida. E é que Sara, sua esposa, terá um filho. E Sara o pegou na porta da tenda, que estava atrás dele. Ora, Abraão e Sara eram velhos e bem adiantados em idade, e cessaram de estar com Sara à maneira das mulheres. Por isso, Sara riu dentro de si, dizendo: Depois de tão envelhecida, eu terei prazer, e meu senhor sendo também velho. E o Senhor disse a Abraão: Por que Sara riu, dizendo: É verdade que eu, que sou velha, gerarei uma criança. Há alguma coisa difícil demais para o Senhor. No tempo determinado, eu retornarei a você, de acordo com o tempo de vida, e Sara terá um filho. Então Sara negou, dizendo: Eu não ri, pois ela estava com medo. E ele disse: Não, mas tu riste. E os homens se levantaram dali, e olharam para Sodoma, e Abraão foi com eles para levá-los ao caminho. E o Senhor disse: Eu ocultarei de Abraão as coisas que faço, vendo que Abraão certamente se tornará uma nação grande e poderosa, e todas as nações da terra serão abençoadas nele. Porque eu o conheço, que ele ordenará a seus filhos e sua casa depois dele, e eles guardarão o caminho do Senhor, para fazer justiça e juízo, para que o Senhor possa trazer sobre Abraão aquilo que dele tem falado. E o Senhor disse: Porque o clamor de Sodoma e Gomorra é grande, e porque o seu pecado é muito grave, eu descerei agora e verei se eles fizeram segundo o clamor que veio a mim, e se não, eu saberei. E os homens voltaram como suas faces dali, e foram em direção a Sodoma. Mas Abraão ainda estava em pé diante do Senhor. E Abraão se mudou e disse: Tu destruirás também os justos com os ímpios. Se porventura houver 50 justos na cidade, você destruirá também e não poupará o lugar por causa dos 50 justos que estão nela. Esteja longe de te fazer segundo essa maneira, matar os justos com os ímpios, e que os justos sejam como os ímpios, isso te deixa longe. Não fará justiça ao juiz de toda a terra. E o Senhor disse: Se eu achar em Sodoma 50 justos na cidade, então eu pouparei todo o lugar por causa deles. E Abraão respondeu e disse: Eis que agora resolve falar ao Senhor, que sou somente pó e cinzas. Se porventura faltarem 5 dos 50 justos, você destruirá toda a cidade pela falta de 5? E ele disse: Se eu achar ali 45, eu não a destruirei. E falou-lhe mais uma vez e disse: Se porventura se acharem 40 ali. E ele disse: Não o farei por causa dos 40. E ele disse: Não se ire o Senhor, e eu falarei: Se porventura se acharem 30 ali. E ele disse: Não o farei, se eu encontrar 30 ali. E ele disse: Eis que agora ousei falar ao Senhor: Se porventura houver 20 ali. E ele disse: Não a destruirei por causa dos 20. E ele disse: Não se ire o Senhor, e ainda eu falarei somente esta vez: Se porventura se encontrarem 10 ali. E ele disse: Não a destruirei por causa dos 10. E o Senhor foi pelo seu caminho, assim que deixou de falar com Abraão, e Abraão retornou ao seu lugar. Mateus capítulo 17. E, 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, e a Tiago, e a João, seu irmão, e os convertidos à parte a um alto monte.
e transfigurou-se diante deles. E a sua cara resplandeceu como o sol, e as suas vestes eram brancas como a luz. E eis que aparecem Moisés e Elias, falando com ele. Então, respondendo Pedro, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, fazemos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E, enquanto a nuvem ainda falava, eis que uma luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre os seus rostos, e temeram muito. E, vindo Jesus, tocou-os e disse: Levantai-vos, e não temas. E, eles levantando os olhos, não viram a nenhum homem, senão só a Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus pensou, dizendo: A nenhum homem contém a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. E os seus discípulos perguntaram-no, dizendo: Por que dizem então os escribas que Elias deverá vir primeiro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Em verdade Elias virá primeiro, e restaurará todas as coisas. Mas eu vos digo que Elias já veio, e eles não o consideraram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim eles também sofrerão o Filho do Homem. Então compreendi os discípulos que lhes ensinaram falar de João, o Batista. E, chegando à multidão, aproximou-se dele certo homem, ajudando-se diante dele, disse: Senhor, tem misericórdia de meu filho, pois é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E eu o trouxe aos teus discípulos, mas não poderia curá-lo. E Jesus, respondendo, disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei com você? Até quando você suportarei? Trazemo aqui. E repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que nós não podemos expulsá-lo? E Jesus disse-lhes: Por causa de sua incredulidade. Pois na verdade eu vos digo que, se vocês tiverem fé como um grão de semente da mostarda, direis a esta montanha: Remova daqui para aquele lugar, e será removido, e nada será impossível para vós. Mas essa espécie não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Enquanto permanecessem eles na Galileia, disse-lhes Jesus: O Filho do Homem será traído nas mãos dos homens, e matá-lo, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram grandiosamente. E vindo eles para Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro dos que receberam tributos, e perguntaram: O vosso mestre não paga tributos? Disse ele: Sim. E quando entrou em casa, Jesus o preveniu, dizendo: O que tu pensas, Simão? De quem cobram os reis da terra o tributo ou imposto? Dos seus próprios filhos, ou dos estrangeiros? E Pedro lhe disse: Dos estrangeiros. Disse-lhe Jesus: Então os filhos são isentos. Mas, para que não os ofendamos, vai ao mar, lança o anzol, e toma o primeiro peixe que sobe, e abrindo-lhe a sua boca, encontre um estáter, toma-o, e dai-o por mim e por ti. Neemias capítulo 7. Ora, acontece, quando a muralha estava edificada, e eu tinha posto as portas, e os porteiros e os cantores e os levitas estavam indicados, que eu dei ao meu irmão Anani, e Ananias, o governante do palácio, incumbência sobre Jerusalém, porque ele era um homem fiel, e temia a Deus mais do que muitos. E eu lhes disse: Não deixeis que as barreiras de Jerusalém sejam abertas até que o sol esteja quente. E, enquanto eles estiverem ali de pé, que fechem as portas, e travem-nas com barras, e indiquem guardas dos habitantes de Jerusalém, cada um na sua guarda, e cada um para estar na frente da sua casa. Ora, a cidade era extensa e grande, mas o povo nela era pouco, e as casas não estavam edificadas. E o meu Deus pôs no meu coração de reunir-me com os nobres, e os governantes, e o povo, para que eles pudessem ser considerados por genealogia. E consegui um registro da genealogia dos que subiram primeiro, e nele encontrei escrito: Estes são os filhos da província, que saíram do cativeiro, aqueles que foram levados, os quais Nabucodonosor, o rei de Babilônia, havia levado consigo, e retornaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade. Que vieram com Zorobabel, Jesuá, Neemias, Azarias, Raamias,
Naamani, Mardoqueu, Bilsã, Misperete, Bigvai, Neum e Baaná. O número, refiro-me aos homens do povo de Israel, era esse. Os filhos de Parós, 2172. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ará, 652. Os filhos de Paate-Moabe, dos filhos de Jesuá e Joabe, 2818. Os filhos de Elão, 1154. Os filhos de Zatu, 845. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Binui, 648. Os filhos de Bebai, 628. Os filhos de Asgade, 2000 tribos e 22. Os filhos de Adonicão, 667. Os filhos de Bigvai, 2067. Os filhos de Adi, 655. Os filhos de Ater, de Ezequias, 98. Os filhos de Azum, 328. Os filhos de Bezai, irmãos e 24. Os filhos de Arif, 112. Os filhos de Gibeão, 95. Os homens de Belém e de Netofa, 188. Os homens de Anatote, 128. Os homens de Bet-Asmavete, 42. Os homens de Kiriate Jearim, Sefira e Beerote, 743. Os homens de Ramá e Geba, 621. Os homens de Micmais, 122. Os homens de Betel e Ai, 123. Os homens doutra Nebo, 52. Os filhos do outro Elão, 1000 centavos e 54. Os filhos de Arim, irmãos e 20. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Lode, Adide e Iono, 721. Os filhos de Senaá, 3930. Os sacerdotes, os filhos de Gedaías, da casa de Jesuá, 973. Os filhos de Imer, 1052. Os filhos de Pazur, 1447. Os filhos de Arim, 1017. Os levitas, os filhos de Jesuá, de Cadmiel, e os filhos de Odeva, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 148. Os porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Atita, os filhos de Sobai, 138. Os netineus, os filhos de Zia, os filhos de Azufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Queros, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Agaba, os filhos de Salmai, os filhos de Anã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaar, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Pazeia, os filhos de Bezai, os filhos de Meonim, os filhos de Nefuzezim, os filhos de Baquebuque, os filhos de Acufa, os filhos de Arur, os filhos de Baslite, os filhos de Meida, os filhos de Arsa, os filhos de Barcos, os filhos de Císera, os filhos de Tama, os filhos de Nesias, os filhos de Atifa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Perida, os filhos de Jaala, os filhos de Darcom, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Atil, os filhos de Poquerete Ezebaim, os filhos de Amon. Todos os netineus e os filhos dos servos de Salomão eram étnicos e 92. E estes foram os que subiram de Tel-Melá, Tel-Arsa, Querube, Adom e Imer. Mas eles não conseguiram apresentar a casa do seu pai, nem a sua semente, se eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 642. E dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, o qual tomou uma das filhas de Barzilai, o Gileadita, como esposa, e foi chamado segundo o seu nome. Estes buscaram o seu registro entre aqueles que foram considerados pela genealogia, mas não foram encontrados. Por isso foram eles, como imundos, excluídos do sacerdócio. E o Tirsata disse-lhes para que eles não comessem das coisas santíssimas, até que ali se pusesse de pé um sacerdote com Urim e com Tumim. E toda a congregação junta era de 42.360. Foram os seus servos e as suas servas, dos quais havia 7.337. E eles tinham metade e 45 cantores e cantoras. Os seus cavalos, 736. As suas mulas, quarto e 45.
os seus camelôs, 435, e 6.720 jumentos. E alguns dos chefes dos pais doaram para a obra. O Tirsata deu ao tesouro 1.000 dáricos de ouro, 50 bacias, 530 vestes sacerdotais. E alguns dos chefes dos pais doaram ao tesouro da obra 20.000 dáricos de ouro e 2.200 libras de prata. E aquilo que o restante do povo doou foi 20.000 dáricos de ouro e 2.000 libras de prata, e 67 vestes sacerdotais. Assim, os sacerdotes e os levitas, e os porteiros, e os cantores, e alguns do povo, e os netineus, e todo o Israel, habitaram nas suas cidades. E quando o 7º mês chegou, os filhos de Israel estavam em suas cidades. Atos capítulo 17. E, passando por Anfípolis e Apolônia, eles chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por fantasia, foi até eles, e por 3 shabads arrazoava com eles com base nas Escrituras, expondo e alegando que convinha que o Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus, que eu vos prego, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres influentes. Mas os judeus que não criaram, moveram-se de inveja, tomaram alguns vagabundos perversos da pior espécie, e, juntando o povo, eles alvoroçaram toda a cidade, e, assaltando a casa de Jason, procuraram tirá-los para fora, diante do povo. E não tendo-os achado, arrastaram Jason e alguns irmãos até os governantes da cidade, gritando: estes que viraram o mundo de cabeça para baixo chegaram também aqui, os quais Jason recebeu. E todos estes são contrários aos decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. Eram o povo e os alvos dos governantes da cidade que ouviram essas coisas. E, tendo recebido a noiva de Jason e dos outros, eles os deixaram ir. E os irmãos enviaram imediatamente Paulo e Silas de noite para Bereia, os quais, chegando lá, foram para a sinagoga dos judeus. Estes foram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a prontidão da mente, examinando diariamente nas Escrituras se essas coisas eram assim. Portanto, muitos deles creram, assim como algumas mulheres proeminentes gregas, e não poucos homens. Mas, quando os judeus da Tessalônica descobriram que a palavra de Deus era pregada por Paulo em Bereia, foram até lá e agitaram o povo. E então imediatamente os irmãos enviaram um Paulo para que ele fosse até o mar. Mas Silas e Timóteo encontraram tudo. E os que conduziram Paulo o levaram até Atenas e receberam ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais rápido possível. Eles partiram. Ora, enquanto Paulo esperava em Atenas, seu espírito se comovia em si mesmo, quando viu a cidade tão entregue à idolatria. Portanto, ele disputava na sinagoga com os judeus e com as pessoas religiosas, e diariamente no mercado, com aqueles que o encontravam. Então, certos filósofos epicuristas e estoicos o enfrentaram. E alguns disseram: o que quer dizer esta tagarela? Alguns outros: ele parece ser um pregador de deuses estranhos. Porque eles pregaram a Jesus e a ressuscitaram. E, tomando-o, o levou ao Areópago, dizendo: nós pensamos que a nova doutrina é esta da qual você está falando, porque nos traz certas coisas estranhas aos nossos ouvidos. Nós queríamos, pois, saber o significado destas coisas. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam senão de dizer e ouvir alguma novidade. Então, Paulo ficou em pé no meio do Areópago, e disse: homens de Atenas, eu percebi que em todas as coisas são supersticiosos. Pois eu, passando e vendo a tua devoção, encontrei um altar no qual estava escrito: para o Deus desconhecido. Este, portanto, ao qual reverenciais sem conhecer, é o que eu vos declaro. O Deus que fez o mundo e todas as coisas que nele há, visto que ele é o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos, nem é adorado por mãos de homens, como se necessitasse de alguma coisa, visto que ele dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só sangue fez todas as nações dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos antes ordenados, e os limites da sua habitação, para que eles procurassem ao Senhor, se, talvez, palpando, possa achá-lo, ainda que ele não esteja longe de cada um de nós. Porque nele vivemos, e nos movemos, e existimos,
como também alguns dos seus poetas têm aqui. Porque também somos sua descendência. Sendo nós, pois, descendência de Deus, não devemos pensar que a imaginação seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra, esculpida pela arte e imaginação do homem. Mas Deus fechou os olhos para os tempos de tal ignorância, e agora ordena a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Porque ele tem determinado um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que ele experimentou. E disso deu certeza a todos os homens, ressuscitando dos mortos. E, eles ouvindo falar da ressurreição dos mortos, alguns zombavam, e outros diziam: te ouviremos novamente sobre este assunto. E assim Paulo saiu do meio deles. Mas alguns homens, crendo, se uniram a ele, entre os quais estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles.